UOL São Paulo. Patrocínio Brahma. Salve, salve galera, salve, salve São Paulinos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje é dia de estreia, a gente está aqui com o Bruno Carvalho. O Bruno é o nosso novo setorista de São Paulo, que vai estar com a gente daqui para frente, discutindo aí tudo o que acontece com o São Paulo. Fala, Bruno, seja bem-vindo. Fala, Pedro, obrigado. É bem interessante participar agora aqui do setorista de São Paulo. Estou bem empolgado, vamos bater um papo aí sobre a atual situação do time. É isso aí, para falar sobre a atual situação do time, eu estou aqui também com o nosso colunista, Luiz Augusto Simon, que você aí em casa conhece como Menon. Fala, Menon, tudo bem? Tudo bem. Um abraço para você, para o Bruno, para todo mundo que estiver ouvindo. E a situação não é muito boa não, né? Começo ruim no brasileiro, mas vamos falar sobre isso também. Pois é, Menon, a situação não é muito boa. A gente não tem como não falar mais do o elefante na sala, que é o desempenho de São Paulo depois do título paulista, né? O Crespo veio, caiu nas graças da torcida, fez um grande trabalho, conquistou o título paulista, mas desde então, se a gente for ficar longe aí dos eufemismos, a verdade é que o São Paulo não jogou mais futebol. O São Paulo, desde o título paulista, não joga mais futebol. Tem um começo de brasileiro que do ruim já está começando aí para o horroroso, né? São 5 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, 3 derrotas. E a situação é preocupante, né? Vou começar perguntando para você, Bruno. A situação, embora tenha muito brasileiro pela frente, a gente sabe que dificilmente um clube grande com pressão como o São Paulo tem se recupera de um começo tão ruim a ponto de brigar para o título, né? Tá na hora do São Paulo acordar. Sim, eu acho que o principal ponto é justamente os rivais que enfrentou nesse começo, porque pegou o Galo, pegou o Santos, que são rivais que em tese já iam brigar, já iam ser rivais difíceis de conquistar pontos, e se você vai brigar pelo título, você precisa conquistar pontos contra esses times. Então acho que esse ainda é um dos maiores problemas. Agora tem uma sequência contra Cuiabá e Ceará que imagino que seja o momento de voltar para o caminho das vitórias, porque senão vai ser complicado mesmo essa briga pelo título. Pois é, e o que você acha que acontece, Menon? Você acha que é uma questão psicológica? Acho que o São Paulo não saiu da ressaca do título paulista. É uma questão física, porque a gente sabe que os clubes enfrentaram maratonas de jogos grandes esse ano. O São Paulo teve várias lesões de jogadores importantes. Ou é uma questão técnica? O que está acontecendo com o São Paulo? Por que o São Paulo parou de jogar futebol? Bom, eu acho que é assim, a tempestade perfeita, né? Tudo de ruim aconteceu ao mesmo tempo e agora, né? Já estava sem o Daniel Alves e o Benítez, que são responsáveis pela criação das jogadas. Aí perdeu o Miranda, que é o melhor zagueiro, perdeu o Arboleda, que também é o segundo melhor zagueiro, né? Então o São Paulo ficou com desfalques importantes na defesa, na armação, e no ataque também. O Luciano começou a se lesionar, sempre com distensão, né? Teve também problemas na família com a Covid, né? Ele teve que se ausentar com a morte do sogro, da sogra. Então, foi tudo complicando, né? Todas as coisas foram dando errado. E eu acho que o Crespo também errou, né? Eu acho que ele errou nessa escalação do Reinaldo na quarta zaga, na zaga. O forte do Reinaldo é o apoio, né? Ele é o cara que dá mais assistências no clube, né? No time. Então, ele ficou ali na zaga, ainda contra o Santos, ainda numa zaga, ele fazendo homem a homem com o Marinho, né? Que é um jogador muito complicado, né? Então, acho que deu
todas essas complicações aí. E além do que o Bruno falou, de que perdeu para concorrentes ao título, perdeu também para time que vai lutar empatou, né, contra a Chape. Quer dizer, se você quer ser campeão, você não pode empatar com a Chape em casa, né? Coisa que o Galo fez ontem também. Então, acho que, além de perder para os grandes, ele está empatando com os pequenos. Então, tá bem complicado. Na hora de reagir é quarta-feira agora, né? E é curioso, né, Minão, isso que você estava falando do Reinaldo, porque você vê aí a situação do Léo Pelé. É uma coisa que começou com o Diniz, continuou com o Crespo, e, na minha opinião, o jogador se achou ali como zagueiro. Ele virou um zagueiro bom, porque é o cara que sabe sair jogando, tem certa técnica, funciona muito bem ali pelo lado esquerdo da zaga. E aí você pega num jogo que o São Paulo tem desfalques importantes, tá sem o Miranda, tá sem o Arboleda, e o Crespo decide barrar o Léo e sair com o Reinaldo na defesa, né? Bruno, é difícil entender. Claro, o Crespo tem crédito, o Crespo tem méritos, mas é um movimento e que é bastante difícil, talvez até pelo fato da gente estar na pandemia da Covid-19, que os repórteres não terem podido ir nos treinamentos, não ter podido ver o que o Crespo está pensando exatamente, ou como ele está preparando o time, porque à primeira vista é um movimento bastante difícil de explicar, né? Eu acho muito difícil de explicar mesmo. Talvez a explicação ele quisesse dar espaço para o Wellington, né? Mas poderia ser com o Wellington e o Léo na zaga, né? É que, evidentemente, o Léo tá na zaga com preferência sobre o Reinaldo, jogando bem, né? Eu não entendi, não. Você entendeu também, Bruno? Você também não? Não, na coletiva a explicação do Crespo para a entrada do Reinaldo era justamente porque ele queria que o Wellington segurasse o Pará, né? E segurasse as investidas do Pará, e o Reinaldo fosse esse cara que desse a cobertura para o Wellington. Mas pensando, olhando de fora assim, isso me parecia fazer sentido mesmo com o Reinaldo naquela posição do Wellington e o Léo na posição que o Reinaldo jogou, né? Na posição de zagueiro. Acho que daria para fazer o mesmo sistema com os dois. E você tem um poder ofensivo muito melhor com o Reinaldo do que você tem com o Wellington, que é um menino que acabou de chegar, né? Acabou de subir. Então, olhando de fora, eu preferiria jogar com o Reinaldo e o Léo, mas a ideia do Crespo que ele explicou tinha sido essa, assim. Acho que era segurar o Pará e deixar o Reinaldo na contenção do Wellington. Se o Reinaldo ficasse na lateral, o Pará ia ter que se preocupar muito também. Quando ele tira o Reinaldo tem uma fama com a torcida do São Paulo, num cara problemático justamente na contenção, né, Minão? Eu acho que eu não sei que característica aí que o Crespo viu nele de marcação, de posicionamento defensivo. Eu, pelo menos, não consigo entender. Talvez fosse o que aconteceu no finalzinho do jogo contra o Santos, que o Reinaldo avançou bastante, estava quase ali como fosse um 10, né? Pelo lado esquerdo ali, tentando fazer gol, tentando chutar ali. Talvez ele tivesse que ter uma projeção reta, assim, que ele não pôde ter, porque você vai deixar o Marinho sozinho. Ele já fez, acho que com 10 minutos, já fez 3 faltas do Marinho já, né? Marinho é muito complicado de ser marcado, tanto que fez o gol. Então, eu acho que o Crespo errou mesmo. Então, vamos ver amanhã, vamos ver o próximo jogo se ele vai manter. Eu acho que não. Outra coisa também que me parece que o Crespo está tendo dificuldade, Bruno, é encontrar aí um balanço para esse time quando o Luan não pode jogar, né? Porque São Paulo não tem aí outros jogadores com a característica do Luan, caras que balanceiam tão bem esse lado de marcação, de recomposição no meio, com uma capacidade também razoável de sair jogando. E o São Paulo, acho que com o Lisiero ali, ou com o Nestor, não tem a mesma força o meio de campo do São Paulo, né?
Sim, eu acho que o que mais impressiona é o equilíbrio que o Luan consegue dar para esse time. Principalmente se você olha em números, o número de gols que o São Paulo tomou na temporada sem o Luan é mais que o dobro do que quando ele está em campo. Foi meio gol por jogo com ele em campo, 1,3 por jogo sem ele em campo. Então, eu acho que esse é um grande exemplo de como a zaga fica desprotegida. Essa linha de 3 do Crespo fica desprotegida sem o Luan ali. O Liseiro, no sábado, contra o Santos, claramente não conseguiu proteger desse jeito, principalmente quando o Diniz colocou um atacante em cima de cada zagueiro. Ele não conseguiu fazer essa saída, essa proteção nos 3. E o Nestor também teve muita dificuldade. Eu acho que o São Paulo precisa pensar num plano B para quando o Luan puder jogar, porque a diferença é muito grande. E o Menon, qual que você acha que pode ser esse plano B? Não sei, talvez o Diego Costa, que na defesa já há muito tempo não vem convencendo mais, depois daquele bom começo com o Diniz. Talvez colocar ele na posição dele, que na verdade é a posição de origem ali, de primeiro volante. Você acha que poderia ser uma alternativa interessante? Ou procurar, não sei, alguma mudança de formação? Como você acha que o São Paulo pode tentar lidar e se adaptar com essa ausência do Luan, que é um jogador que esse ano se tornou fundamental, né? Então, quando eu falei tempestade perfeita, né, até esqueci de falar do Luan. E você vê, quando ele está fora ainda, acontece isso do Liseiro fazer 3 partidas horríveis, né? Contra o Galo, ele estendeu o tapete pro Hulk jogar, né? O Hulk jogou sem nenhuma marcação efetiva dele. Contra a Chape, ele fez praticamente o gol contra, né? Que ele estava ali no lado direito, a bola, ele fez a cobertura não tão bem, a bola bateu e foi pro outro lado do gol. E contra o Santos, ele deu o gol, né? Ele errou o passe ali, entregou a bola para o Caio Jorge, saiu. Eu acho que no elenco eu não vejo ninguém com a característica dele, não. Eu vi dizer que no Sub-20 tem, mas não sei se é o momento agora de botar o jogador do Sub-20, né? Um bom marcador e tal. Falo do Pablo Maia, Léo Senna, parece, mas não. Eu nem conheço efetivamente esses jogadores. O Diego Costa, realmente ele foi volante, ele era um volante bem pegador, mas eu não sei, cara, a transição dele está sendo muito ruim, né? Ele, na zaga ali, ele começou até jogando bem, mas agora, não sei, parece que ele perde todas as divididas, né? E eu nem vou falar de dar saída, uma das coisas que ele é muito criticado internamente é porque ele não consegue dar saída para o jogo, né? Mas defensivamente mesmo ele tá meio frouxo, né? Lembra o jogo que ele iniciou a derrocada do São Paulo, aquele 4-2 pro Bragantino, ele perdeu uma bola no meio ali, pro Claudinho, foi desarmado. Eu acho que seria uma opção, mas eu não confio nela não, por enquanto. É isso aí, gente. Vamos para o intervalo aqui rapidinho, 1 minutinho. A gente tem uma mensagem aí dos nossos patrocinadores. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Salve, salve, galera. Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL São Paulo, falando aí sobre esse momento que eu, pelo menos, já considero delicado de São Paulo nesse começo de Campeonato Brasileiro, na verdade, o pós-título paulista. Muita dificuldade aí em reencontrar o melhor futebol. Crespo tentando fazer experiências que não têm sido bem-sucedidas. E eu te pergunto, Bruno, quando que a gente faz, né, a curva de um começo complicado para uma crise mesmo? Quando que a gente pode considerar que o São Paulo vive uma crise? O São Paulo é que está com um aproveitamento de 13% no Brasileiro, né? Um aproveitamento horrível, são só 5 jogos, mas a gente já começa a ter as primeiras críticas ao Hernan Crespo, a gente começa a ter apreensão na torcida, e a gente sabe que quando aquela nuvem negra chega, né,
às vezes ela não vai mais embora. Então eu te pergunto, quando você acha que esse São Paulo faz a curva e a gente começa a poder falar que o São Paulo está em crise? Sim, eu acho que essa sequência é decisiva para isso, porque enfrenta dois times que, em tese, vão brigar na parte ou meio da tabela ou na zona de rebaixamento, que é o Cuiabá e o Ceará, e desemboca num clássico com o Corinthians, que é um Corinthians que vem mais em crise do que o São Paulo ainda. Então, se não conseguir recuperar, não conseguir fazer pelo menos uns 7 pontos nessa sequência, eu acho que a situação vai ficar mais complicada, porque a gente vai chegar num primeira metade do primeiro turno e se continuar com esse desempenho, eu acho que as coisas vão começar, a cobrança vai começar a ser ainda maior do que já está sendo, assim. Porque nesse momento a gente teve, você ainda consegue achar algumas desculpas, né? Teve a expulsão do Nestor contra a Chapecoense, quando o time estava jogando melhor e acabou resultando no empate. Teve jogos difíceis contra o Atlético, um clássico fora contra o Santos. Mas o Ceará e Cuiabá, eu acho que é a hora de mostrar que o São Paulo realmente vai brigar pelo título ou pela zona da Libertadores, assim. Não dá para deixar escapar essa participação. O Menon, a gente recebeu aqui depois do título paulista o Belmonte, né? E ele foi bastante efusivo, né? O Belmonte, para quem não sabe, diretor de futebol de São Paulo. Foi bastante efusivo ao falar da importância do Crespo nesse começo de ano, no título paulista, não só pela parte tática, pela montagem do time, mas pelo trato dele com as pessoas, com os jogadores, né? O Belmonte atribuiu ao Crespo uma mudança de ambiente no São Paulo. Diz que ele conseguiu levantar aí os ânimos do elenco, dos jogadores, aumentar a confiança. É de se imaginar, e pelo que a gente ouve, que o São Paulo vai ter muita paciência com o Crespo. Mas futebol brasileiro é futebol brasileiro, né? Você acha que aí uma sequência de mais 3, 4 jogos ruins pode começar a comprometer o futuro do Crespo aqui no São Paulo, ou o futuro do Crespo aqui no futebol brasileiro? Ou você acha que o São Paulo vai conseguir aí, mesmo que o time demore para reagir, que a pressão da torcida aumente, manter aí uma estabilidade para o treinador? Então, eu acho que depende também das Copas, né? O Copa do Brasil, a Libertadores, né? Eu acho que se for mal nos 3 campeonatos, então realmente começa a ter muita pressão, né? Muita pressão em cima dele. Mas eu não acredito que vai chegar tanto, não. Acho que vai ter uma boa reação. E acho que troca de treinador, né, no brasileiro, só se tiver mais para rebaixamento, né? Se estiver muito embaixo mesmo, né? Terminando aí, chegando perto do fim do primeiro turno, né? Dizem, né, que, não sei se é o Guardiola que disse que as 8 primeiras rodadas definem quem luta pelo título, né? E as 8 últimas decidem quem é campeão. Então, já foram 5, né? Então, como o Bruno falou, são 3 aí para reagir e diminuir essa diferença, que hoje acho que é de 13 pontos já para o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense acho que ganhou todas, não é isso? O Galo teve 2 empates, o Flamengo. A diferença é no mínimo de 9, 10 pontos, né? A diferença é de 9. O Atlético está na liderança, está com 12 pontos, mas tem um jogo a menos, né? Então. Se ganhar esse jogo a menos. Ficaria 15, né? Eu não acredito muito numa pressão enorme agora, né? Mas é bom reagir, né? É bom reagir, porque se juntar tudo aí, Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores com eliminações, daí a pressão começa bem forte. E na Libertadores, o São Paulo vai jogar contra o Racing nos dias 13 e 20 de julho, né? E vai jogar sem o Dani. O São Paulo liberou o Dani para jogar as Olimpíadas. Diz que é um sonho do jogador. Agora, é complicado, né, Bruno? Essa liberação, o Daniel Alves, eu acho que tecnicamente é incontestável, que é uma liderança no São Paulo. Acho que até podemos dizer, sem muito medo de errar, que é o melhor jogador. E o time vai sem o seu melhor jogador para um mata-mata
de Libertadores, porque o seu melhor jogador vai disputar uma Olimpíada que, querendo ou não, é um torneio sub-23, né? É uma situação difícil para o torcedor não se revoltar, né? Sim, eu acho que não tem nem como negar que o São Paulo perde muito quando o Daniel Alves não joga, né? A gente tá vendo hoje, principalmente o Crespo tinha colocado ele de volta na direita, a diferença que faz quando é o Daniel Alves e quando é o Igor Vinícius o Igor Vinícius ainda não conseguiu chegar nesse nível que o Daniel Alves desempenha em campo e não tem como não dizer que vai ser um desfalque muito sentido na Libertadores. Assim, eu acho que se fosse para perder alguém, não poderia ser o Daniel Alves para uma Olimpíada. Você acha que o São Paulo fez certo em liberar, Menon? Não, eu acho que o São Paulo foi ridículo. Para começar, essa história é o sonho olímpico do Daniel Alves. Eu queria que alguém fizesse uma pesquisa aí, se alguma vez ele já falou isso antes, que ele tinha um sonho de disputar a Olimpíada. Agora virou um sonho dele. É lógico que para ele, que está 38 anos, em final de carreira, talvez não vá para a Copa, conseguir uma medalha de ouro, prata ou bronze seria uma maravilha para o seu currículo, uma mais, né? Porque ele já tem 41 títulos. Mas para o São Paulo é terrível. O São Paulo não colocou o sonho, entre aspas, do jogador à frente da realidade do clube, né? São Paulo nem se fala ainda que o São Paulo vai pedir a liberação dele para jogar dia 13 contra o Racing, porque a viagem para o Japão é dia 15, né? Eles vão se apresentar dia 8 e viajar dia 15. Então o São Paulo podia pedir para ele jogar, se tiver algum jogo do Brasileiro dia 8, que ainda não foi marcado, poderia jogar dia 8, depois jogar dia 13, depois vai, pelo menos isso. E parece que nem isso o São Paulo pediu até agora. Eu acho que a questão financeira, que o São Paulo deve muito dinheiro para ele, deve ter pesado também. Esse episódio mostrou assim que o São Paulo, no momento, ele está menor que o Daniel Alves, né? O Daniel Alves é mais importante que o São Paulo, porque o São Paulo deve muito dinheiro para ele e o seu sonho foi levado em conta muito mais do que a realidade do clube. Realidade que está virando um pesadelo, né? Então o sonho do Daniel é mais importante que o pesadelo do São Paulo. Acho que pesa aí o fato do São Paulo estar devendo, né? Mais de 10 milhões de reais para o Daniel Alves do ano passado. Eu acho que sim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vai falar, você não vai, você então me paga. Né? Mas um dirigente, tudo tinha que ter responsabilidade de resolver isso de outra maneira. Né? Olha o que o Flamengo está fazendo lá, lutando para que o Pedro não vá. Porque, inclusive, você não é obrigado a ceder para a Olimpíada. Né? E a CBF lá fez uma sacanagem lá com o Flamengo, de convocar o cara que o Flamengo não queria. A CBF sabia que não e convocou, criou o fato consumado. Agora o Flamengo fica como o vilão da história, tentando segurar seu jogador. E o São Paulo não está mostrando nada nesse sentido. É isso aí. Obrigado, Menon. A gente chegou no final aqui do nosso tempo. Obrigado, Bruno. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com as participações do Bruno Carvalho e do Menon. A edição de áudio é do Amer Menegassi, a coordenação é do Bruno Toro, da Juliana Carpanês. Obrigado pela companhia. Sigam aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação e opinião sobre o São Paulo. Obrigado e um abraço.